CPI do Vasco da Gama, negociação por Felipe Coutinho avançando a cada hora que passa, negócio por Puma, sendo a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama e muitas outras informações aqui, agora neste Fala Gigante, para você, torcedor vascaíno. Uma terça-feira que, é claro, né, assim como vem sendo já normal para o torcedor vascaíno, muito movimentada, muito agitada, com um vídeo que já chega aqui nesta tarde com muitas informações. Então é claro, né, rapidinho aqui para não perder tempo, não demorar e deixar você o quanto antes muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal. Quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, faço questão de te falar, né? Estamos aqui todos os dias, hein? 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é exatamente este vídeo aqui que você está assistindo agora. É o segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que aí é o último vídeo do dia para fechar, né? Sempre aqui com o Boa Noite Gigante, que sai por volta ali das 8, 8 e meia da noite. Então, são 3 vídeos, vascaíno. São 3 conteúdos diariamente para você nunca deixar de ficar bem informado sobre o nosso Vasco. Então, é claro, como fazemos questão de trazer um trabalho muito legal, você que está aí do outro lado, eu também peço, é claro, a sua inscrição, que é de sua importância para o nosso crescimento. Faltam um pouco menos aí de 100 pessoas para chegarmos à marca dos 131 mil inscritos no nosso canal. Então eu conto muito com você que está aí do outro lado. Você que ainda não é um inscrito do canal do Gigante Vasco, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. É suma importância a sua inscrição. Além disso, é claro, curta o vídeo, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu comentário. O canal do Gigante Vasco conta muito com você que está aí do outro lado para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso e conhecer aqui o nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante com vocês, falando sobre algo muito engraçado até que aconteceu ontem. Como o nosso objetivo aqui é sempre trazer tudo que rola, né, sobre o nosso Vasco da Gama. Ontem tivemos aí uma reunião na Barra da Tijuca, salvo engano, na zona sul do Rio de Janeiro. Não consegui identificar ao certo o local e também não fui atrás de informações para buscar onde aconteceu esta reunião, pois não se diz exatamente sobre o Vasco da Gama, mas de forma resumida, ontem aconteceu uma reunião de membros aí da atual diretoria do nosso maior rival, do Flamengo. Essa reunião teve como principal objetivo falar sobre o novo estádio do Flamengo, que deve estar sendo construído na área do gasômetro. E esteve presente nessa reunião o prefeito Eduardo Paz. Algo semelhante ao que acontecerá com o Vasco, né, que é o tal do potencial construtivo, que vai dar ao Vasco da Gama um investimento vindo do próprio Rio de Janeiro para reformar São Januário. No Flamengo também algo semelhante estará acontecendo, onde o próprio Rio de Janeiro estará dando dinheiro para o Flamengo criar um novo estádio, aqui na área do gasômetro. E o prefeito Eduardo Paz foi até essa reunião. Mas a gente não quer falar, é claro, sobre o assunto da reunião. A gente quer falar porque ontem o Eduardo Paz, como representante vascaíno, ele foi à reunião com uma camisa social, mas abaixo da camisa social estava ele, trajado de Vasco da Gama. Em meio a vários flamenguistas, algo em torno de 50 flamenguistas estiveram presentes ali naquela reunião, membros, né, da atual diretoria do presidente Rodolfo Landim, e o prefeito, né, do Rio de Janeiro fez questão de ir com uma camisa do Vasco da Gama em meio a tantos flamenguistas. Uma luz, né, em meio ao túnel cheio de trevas ali, o Eduardo Paz, realmente muito brincalhão de fato, fazendo o torcedor vascaíno rir e fazendo, é claro, né, o torcedor flamenguista ficar ali com os olhos esbugalhados ao ver que ali no meio da reunião tinha a Cruz de Malta. Muito legal aí, uma brincadeira para dar uma aliviada, né, no vídeo, porque é claro, a gente também tá aqui para isso, para rir um pouco, para se divertir, e o Eduardo Paz conseguiu arrancar boas risadas na noite de ontem, nesta reunião.
Show de bola, Vascão. Prosseguindo aqui, porque se a gente riu agora, esse é o momento que o vídeo sobe um pouquinho a sua atenção, né? Porque a gente trouxe pela parte da manhã, inclusive um vídeo que tá com muitas visualizações. Legal você, como torcedor vascaíno, engajar nisso. A gente sempre faz questão de trazer e falar aqui com vocês que o nosso objetivo não é enganar vocês, o nosso objetivo não é ficar mentindo, né? A gente vê muitos canais aí que infelizmente não fazem um trabalho de informar ao torcedor, mas até muitas vezes tentar enganar o vascaíno de alguma maneira e só ficar falando sobre reforço e não dá outras notícias. E o Vasco da Gama não é feito apenas de reforço. O Vasco da Gama é feito muitas outras frentes do que apenas a contratação de jogadores. E a gente pela parte da manhã trouxe o vídeo, né, sobre a investigação que hoje a gestão de Pedrinho quer fazer nesse processo de venda da Vasco da Gama SAF, é o grupo norte-americano, né? A gestão lá de Jorge Salgado, que vendeu os 70% a 777 Partners. Então, é um vídeo que tá muito estourado, assim, então muito legal. Você que ainda não viu, corre lá para dar uma olhada, porque é realmente importante. E só de uma forma resumida, para trazer aqui a vocês o que está acontecendo. E nesse momento, conselheiros aí eleitos, membros da gestão de Pedrinho, eles protocolaram um pedido de criação de uma comissão para apurar e investigar o processo de escolha da empresa norte-americana lá na gestão Jorge Salgado. A ideia geral, assim, é fazer um grande levantamento sobre como foi feita a assinatura do contrato, os valores que foram pagos, as comissões, assessorias e etc., que participaram ali daquele processo. Para onde foi o dinheiro investido lá em 2022? Para onde foi o dinheiro do empréstimo Ponte no valor de 70 milhões de reais? Para onde foi o dinheiro dos 120 milhões de reais, que foi o primeiro, né, aporte feito pelo grupo norte-americano em setembro de 2022? Para onde foi o dinheiro do ano passado, né, dos 120 milhões de reais, que foi o segundo aporte, ainda na gestão Jorge Salgado? Então, assim, tudo isso deve ser levantado, é o objetivo, né, pelo menos que venha a ser levantado. Há também o pedido da comissão de convocar os membros, e a gente está trazendo essa informação porque acabamos de ter a notícia, através do canal Na Torcida Vascaínos, que entre as pessoas que irão prestar esclarecimentos, que nesse momento, né, os conselheiros da gestão Pedrinho têm por objetivo chamar para explicar tudo o que aconteceu, são eles o ex-presidente Jorge Salgado, o vice-presidente, ex-vice-presidente geral, né, e segundo vice-presidente geral, perdão, Roberto Duque Estrada, e primeiro vice-presidente geral, Carlos Fonseca. Todos esses da gestão passada estarão sendo chamados para uma conversa, para entender aí como foi feito todo esse processo de venda do Clube de Regatas Vasco da Gama ao grupo norte-americano 777 Partners. Então, assim, vai ter esclarecimento, a casa pode cair. Eu não vou falar que eu tenho certeza, porque a gente não pode ter certeza de absolutamente nada. Mas que esse processo de venda foi um processo muito estranho, torcedor vascaíno. Como inclusive eu falei com vocês pela parte da tarde, não se tenha dúvida que foi. O Vasco da Gama ele foi vendido para uma empresa que tentou entrar no Cruzeiro e não conseguiu entrar no Cruzeiro. A SAF do Cruzeiro rejeitou a venda. Importante falar isso a vocês. Os responsáveis pela venda do Cruzeiro rejeitaram a entrada da 777 Partners no clube de Minas Gerais. E por que aqui no Vasco foi aceito? Porque hoje o grupo norte-americano ele tenta entrar na Premier League, comprando, né, o Everton, e está tendo a sua entrada rejeitada. Assim, porque não é um grupo sério. Mas no Vasco da Gama a sua entrada foi facilitada. Com aquele papo de Carlos Roberto Osório, né, de que o Vasco iria ser campeão da Libertadores, campeão mundial, flagship da América do Sul. A gente ouviu muito isso. Então tem que sim ser investigada e vai ser investigada, a gestão de Pedrinho vai chegar juntinho aí em Carlos Roberto Osório, Jorge Salgado, Duque Estrada, Carlos Fonseca, para entender o que aconteceu, o que rolou nesse processo aí de venda da Vasco da Gama SAF ao grupo norte-americano. Show de bola, Vascão. Vamos seguir aqui com o vídeo, vamos trazer mais informações a vocês. Que olha, torcedor vascaíno, informação é que nesse momento que temos a falar com você, torcedor vascaíno, é que, de fato, Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, hoje o clube que vem sendo comandado, controlado por Pedrinho, que é o grande mandatário, é o presidente, e a Vasco da Gama SAF estão se unindo, estão unidas em busca de um propósito. Esse propósito é grande, de fato, que é o propósito Felipe Coutinho. Realmente, mesmo diante de tantas incertezas, mesmo diante de tantas brigas, desavenças, a informação dada pelo GE nestas últimas horas é que Vasco e o Clube de Regatas Vasco da Gama estão unidos para trazer Felipe Coutinho. Tá todo mundo trabalhando junto para que Felipe Coutinho seja o próximo reforço do Vasco. Esse é o lema internamente neste momento, em meados a essa briga jurídica
pelo controle da Sociedade Anônima do Futebol. Informações aqui, Pedrinho, que é o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e Pedro Martins, que é o diretor de futebol da Vasco SAF, têm atuado juntos na negociação com o Meia. E é importante falar o seguinte aqui com vocês. Realmente, eu queria muito e gostaria, inclusive, muito assim de entender o porquê o Lúcio Barbosa está se colocando de uma forma tão atrás dos holofotes. A gente viu uma SAF, né, assim, uma Vasco da Gama SAF, que na semana passada, salvo engano, na segunda-feira passada, ela negou a entrada de um perito no escritório, que hoje está alocado ali na Barra da Tijuca, que é o escritório da SAF, da 777 Partners, a entrada desse perito para verificar documentos. A gente viu o Lúcio Barbosa que ontem não foi até a sede da CBF, em nome do Vasco da Gama, estando presente numa reunião extraordinária que aconteceu. E agora a gente vê novamente nessas negociações entre Vasco e Coutinho, um lado CRVG, um lado SAF, o Lúcio Barbosa também se colocando atrás e o Pedro Martins tendo que tomar essa responsabilidade nas tratativas. O que eu quero entender é o que está acontecendo com o Lúcio Barbosa. O Lúcio Barbosa era um funcionário do Vasco ou era um funcionário da 777? São coisas que sinceramente eu gostaria de entender. Porque talvez o nosso barco está afundando tão rapidamente, o planejamento era tão ruim, as coisas não aconteciam, que talvez o nosso máximo representante, que era o CEO da SAF, está muito mais comprometido com o lado dos norte-americanos do que o lado do Vasco da Gama. Mas enfim, só foi um grande parênteses que eu gostaria de falar a vocês e vou seguir batendo nessa tecla. A postura de Lúcio Barbosa à frente do Vasco da Gama é uma postura muito estranha. Ela se torna ainda mais estranha quando o Vasco, como clube, toma as ações do futebol e o Lúcio Barbosa, de uma hora para outra, some. Lúcio Barbosa hoje está sumido. Então a negociação, que começou de forma paralela há mais de um mês, está avançando. Está avançando. Antes, né, Vasco trabalhava separadamente do Clube de Regatas Vasco da Gama, né, no caso o SAF de um lado e o CRVG de outro. Juntos, nesse momento, estão trabalhando para o retorno de Felipe Coutinho. Informações é que nesse momento, inclusive de acordo com o próprio Pedro Martins, né, nas suas palavras ditas ontem na CBF, está todo mundo trabalhando pelo bem do Vasco. Pedrinho tem feito contatos comigo e com a SAF, olhando para o bem do Vasco, independente de batalhas jurídicas. Então, realmente, nesse momento, Pedrinho e Pedro Martins vêm trabalhando juntos. No caso de Coutinho, informações é que o presidente fez contato com pessoas próximas ao jogador há mais de um mês. Nesse período, a SAF recebeu a informação de que o Meia queria voltar para o Vasco e Pedro Martins iniciou as conversas, né, com os representantes do CRIA para entender o cenário. O Vasco entende ainda que de fato não é um caso tão simples, apesar do desejo de Felipe Coutinho, e realmente o grande X da questão hoje é rescindir esse contrato do Coutinho com o Aston Villa e fazer com que ele venha ao Vasco da Gama. A rescisão deve acontecer aí já nesses próximos dias, está tudo muito adiantado para que essa rescisão contratual aconteça. Mas hoje realmente as duas partes, SAF e CRVG, vêm trabalhando juntos para o retorno do CRI. Algo muito legal, de fato, né, que está acontecendo, ambos trabalhando juntos em prol do Vasco. Que é isso que a gente quer ver. A gente quer ver unidade, a gente quer ver ali realmente todos juntos em nome do Clube de Regatas Vasco da Gama. E só para prosseguir com o vídeo, uma parte importante também a vocês, pois nessas últimas horas surgiu muitas informações sobre Thiago Alcântara. E aí, meu amigo torcedor, hoje pela parte da manhã, o portal RT Sport, ele trouxe uma informação para esclarecer ainda mais essa situação de Thiago Alcântara. A informação é que neste último sábado aconteceu a primeira reunião. Uma reunião para tratar sobre Coutinho, mas que Coutinho não esteve presente. A reunião entre Coutinho em si como pessoa e Vasco da Gama deve acontecer quando Coutinho retornar ao Rio. Ele até ontem estava no Rio Grande do Norte. Nós não temos a informação se ele chegou ou não aqui na cidade carioca, mas ele está tirando férias, né, após uma temporada no Catar, emprestado pelo próprio Aston Villa. Então, nesse momento, ele está descansando com a sua família e vai deixar para resolver essas pendências pessoais, de negócio, para a próxima temporada nesses próximos dias. Então, enquanto ainda não retorna, o Vasco, é claro, está buscando aí avançar nas tratativas pelo Coutinho. E nesse último sábado aconteceu essa primeira reunião. Uma reunião entre empresários do Coutinho, representante do jogador, e o Pedrinho em São Januário. E foi nessa reunião que se ouviu o assunto Thiago Alcântara. Nessa reunião, informações é que uma fonte ligada ao empresário do jogador, no caso o empresário Giuliano Bertolucci, que esteve presente nesse encontro em São Januário, disse que o Pedrinho falou na reunião que monitora todos os jogadores em final de contrato. O Pedrinho hoje, como presidente do Vasco da Gama,
ele tá tomando a frente do futebol e tá fazendo de tudo para ajudar o futebol do Vasco da Gama. Inclusive, ontem o Edmundo, né, ele em uma live no Mundo Ed, é importante a gente falar de Edmundo, eu sei que é um personagem assim, meio caricato no meio da torcida do Vasco, mas é uma pessoa muito ligada à gestão de Pedrinho, então é inegável que mesmo diante de falas até muito efusivas, muito animadas, que pareçam até uma grande loucura, o Edmundo hoje ele sabe muito mais do que eu, muito mais do que você, do que acontece internamente no Vasco pela aproximação que tem com o Pedrinho. Edmundo, Pedrinho e Felipe são os 3 grandes nomes aí desse novo, né, mandato, dessa nova gestão comandada pelo Pedrinho. E o Edmundo ontem, em sua live, ele disse: estamos olhando o mercado como todo, estamos conversando com pessoas. Depois dessa liminar, houve uma mudança radical de postura e de pensamento. Hoje a ideia é projeto esportivo, sempre com os pés no chão e aguardando o máximo a instituição. E ele segue: a ideia é fazer um time competitivo. E se você quer fazer um time competitivo, você tem que pensar em grandes nomes. Conversei com o Pedrinho ontem e hoje, mas não entramos em nomes. Ainda vamos ter essa reunião para falar de jogadores específicos. E exatamente após essa fala de Edmundo, é importante a gente entender qual é o contexto do Vasco da Gama. O contexto é Edmundo, Pedrinho, Felipe, essas pessoas que entendem de futebol na gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama, estão atentos a tudo e querem trazer grandes jogadores. Então eles vão tentar. E exatamente nesse motivo que a gente entra no assunto Thiago Alcântara, pois foi como dito pelo empresário próximo, né, ali empresário representante de Juliano Bertolucci, que esteve nessa reunião no último sábado, que ele confirmou: Pedrinho monitora todos os jogadores em final de contrato, tem um banco de dados com mais de 300 nomes cadastrados. Monitorar é uma coisa, outra coisa é sentar, conversar e contratar. Aí ele segue: o Thiago entrou no radar, não é uma negociação fácil, mas se tratando dele, o Vasco precisa ficar atento para não ser ultrapassado pelos rivais. Então assim, está confirmado que nessa última reunião foi visto esse banco de dados de jogadores que o Pedrinho tem cadastrados em fim de contrato, que o Thiago Alcântara é um desses nomes, ou seja, é uma possibilidade de negócio. Lucas, como foi dito, né, pela própria fase. Então quer dizer que o Vasco vai contratar? Não. Sentar, conversar e contratar é outra coisa. É um nome que o Pedrinho analisou, viu que o contrato vai ser encerrado agora, no meio do ano, viu que vai ficar livre no mercado e viu como uma baita oportunidade de negócio. E por isso é um nome que o Vasco da Gama procurou, sondou, conversou, mas não quer dizer que vai chegar a vestir a camisa do Vasco da Gama nesses próximos dias. Mas isso, acima de tudo, evidencia exatamente as falas de Edmundo. A cabeça hoje mudou, o pensamento hoje mudou. Uma mudança radical de postura e de pensamento. A ideia hoje é projeto esportivo. E projeto esportivo passa por contratar grandes jogadores. Então, já que a mudança mudou, já que a postura mudou, a ideia não é mais olhar jogadores em fim de contrato na Série B. Jogadores em fim de contrato em clubes na Série A que são jogadores reservas. É olhar para a Europa, é mirar o mercado externo, é mirar grandes mercados. Jogadores que estão em fim de contrato lá e que possam chegar e ajudar aqui. Show de bola, Vascão? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. E para fechar aqui, né, este Fala Gigante, falar sobre uma informação muito importante aqui a vocês, que é sobre a nova fornecedora de material esportiva do Vasco da Gama. Tudo indica que de fato será a Puma, meu amigo torcedor. Nesse momento, né, o Vasco tem um contrato vigente aí com a Capa até o final desse ano e não vai renovar esse contrato, está assim praticamente confirmado. É um contrato que em nada favorece o Vasco. Eu sei que as camisas, as roupas, tudo que a Capa faz é lindo demais. É assim, o Vasco da Gama nesses últimos anos se tornou o clube com o uniforme mais bonito, eu não tenho dúvida disso, mas é um valor muito significante. O Vasco com a Capa recebe R$600 mil por ano. Isso coloca o Vasco muito atrás de outros clubes. Uma rápida comparação aqui a vocês. Palmeiras recebe R$50 milhões com a Puma. O Flamengo recebe uma garantia mínima de R$44 milhões. Isso fazendo com que o dinheiro anual possa chegar até R$90 milhões por ano, dependendo das vendas. Além disso também, o Cruzeiro, Atlético Mineiro e Inter, que tem até torcidas muito inferiores à do Vasco da Gama, recebem R$6 milhões por ano com a Adidas, ou seja, 10 vezes a mais do que o Vasco recebe. Então o Vasco hoje está muito atrás no mercado com a Capa, como sua fornecedora de material esportivo. E exatamente por esse motivo, não vai renovar o seu contrato. O contrato vai fechar no final do ano. E adeus, tchau, tchau, bye, bye. E a informação que temos é que realmente, nesse momento, a Puma vai ser a nova fornecedora de material esportivo do Vasco. Havia, há pouco tempo atrás, inclusive, salvo engano, até o finalzinho do ano passado, uma cláusula de exclusividade
entre Puma e Palmeiras. O que isso significa? A Puma só poderia fornecer o material esportivo do Palmeiras no Brasil. O Palmeiras amarrou esse contrato com a Puma. Mas o contrato foi renovado há poucos meses atrás. E na renovação contratual, né, essa cláusula de exclusividade foi retirada. Então hoje a Puma ela pode estar fornecendo material de outros clubes aqui do Brasil. E ver o Vasco da Gama como uma grande potência para isso. Informação é que nesse momento quem toca as negociações e quem está ajudando o Vasco da Gama para trazer a Puma para dentro é o Júlio Brandt. O Júlio Brandt, né, inclusive, foi à frente das negociações entre Vasco e Betfair. A gente pode criticar o Júlio Brandt como um agente político, mas hoje é uma pessoa que vem ajudando muito dentro da gestão de Pedrinho. E ele que trouxe aí, né, a Puma para dentro do Vasco da Gama. Informações é que a partir do ano que vem, 2025, quando o ciclo com a capa se encerra, a Puma vai chegar com tudo aí para fornecer o material esportivo do Vasco e tende a ser, inclusive, né, o maior patrocínio de material esportivo da história do Vasco da Gama. É muito dinheiro, de acordo com informações, inclusive dadas pelo jornalista Zé Colmeia. Pelo ilustre torcedor aí, com muitas fontes internas no Vasco, Zé Colmeia. Então a Puma chegando com tudo, ainda não temos informações sobre valores, mas qualquer novidade, é claro, faremos questão de trazer a você. Show de bola, Vasco! A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa terça-feira, e já já estaremos, é claro, de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Se inscrevam, compartilhem aí, ajudem o nosso crescimento, e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.